Certo, então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado que a gente vai obter no final dessa etapa de desenvolvimento da nossa aplicação. A gente vai ter aqui duas listas, uma lista de tarefas pendentes e uma de tarefas concluídas, que ela pode ser escondida, e uma aba para cadastro de novas tarefas aqui, com o tipo. Você colocar aqui um tipo de uma tarefa de teste com o tipo trabalho e, e a tarefa, sei lá, teste. E quando a gente salva, fica salvo. Vamos acessar a aba Application e aqui a gente em Storage tem o Local Storage. Vamos abrir aqui e entrar no nosso localhost aqui, 4000. Tá rodando em uma porta diferente do que o nosso. E aqui a gente tem o formato chave e valor dos itens que esse site, localhost 4000, está salvando no browser. Então tem aqui tarefas, né? É uma lista que tem um cara só, que tem esses parâmetros. Concluída, ícone, ID e título. Tá? Então se a gente marcar aqui como uma tarefa concluída, e olhar lá de novo no local storage, vai estar concluída true. Então vamos lá pro deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar lá pro Visual Studio Code. Atualmente tá nossa aplicação tá desse jeito, mas a gente vai começar a fazer as alterações e passo a passo progredindo no resultado final, ok? Então a primeira coisa vai ser alterar aqui dentro dessa pasta public alguns itens do nosso app. A gente tem aqui esses dois links de estilos que foram incluídos na nossa aplicação, certo? Esse primeiro link aqui, ele está pegando lá do fontes googleapis.com, pegando uma family roboto, ou seja, isso aqui é um link de fonte, tá? Ele está pegando a fonte roboto nesses tamanhos aqui. Nesse link que ele está pegando lá do Google APIs, vamos adicionar um carinha que vai permitir a gente usar os ícones do Material Design. Então vamos adicionar aqui um pipe e colocar Material mais icons, dessa forma aqui. Fazendo isso, na nossa aplicação vai ter acesso aos recursos do Material Icons. Outra coisa a se fazer é aqui nesse item de ícone, onde ele está apontando para um favicon.icon, que é exatamente esse cara aqui. Vamos alterar, ao invés de icon, pegar um SVG. Aí eu vou disponibilizar para download esse carinha aqui, esse ícone que a gente vai usar na nossa aplicação. Então eu vou copiar ele aqui e colocar. Peraí, vou arrastar, que acho que vai ser melhor. Beleza. Aí esse ícone aqui a gente pode deletar ele. Bom, nessa parte do index.html é somente isso. Vamos executar aqui o nosso servidor de desenvolvimento para já ir visualizando essas alterações. Beleza? Aqui, como vocês podem ver, já atualizou o íconezinho da nossa aplicação. Então vamos fechar isso aqui. Na sequência, vamos configurar aquela barra, a toolbar da nossa aplicação, que ela vai ficar dentro desse componente raiz do nosso sistema. Para fazer isso, vamos usar os componentes do Beautify, obviamente, um que se chama vapp_bar, esse cara. Vamos passar um parâmetro para ele que se chama app,
Isso vai indicar para o view que esse VAppBar vai estar presente em todas as telas, em todas as rotas do nosso app. Ele vai ficar fixado no app inteiro, ok? Dentro dele, vamos colocar uma div com uma imagem. Tá? Essa tag imagem não precisa fechar, vamos usar a sintaxe resumida, e um span. Essa imagem vai ser a logo do nosso app e o span vai ser o título. Vamos já colocar aqui View Tasks. Esse ícone não vai ser aquele mesmo do favicon. Vamos colocar dentro do diretório Assets esse carinha, tá? Eu já deixei tirado dentro do diretório Assets os dois logos que o Vuetify coloca por padrão. A gente adicionou ele, mas é só vir aqui e deletar. Vou copiar esse cara para cá também, de Assets, e alterar esse nome. Vai ser logo mesmo. Aqui dentro da imagem, vamos colocar alguns atributos nele. O alt, que vai se chamar logo. O source da imagem, que vai ser o diretório assets. Logo.svg. E o tamanho, que vai ser 40. No span, esse texto aqui ele vai ficar padrão, num tamanho padrão para os spans, mas a gente quer que ele seja um pouquinho diferente. Então, para isso, a gente atribui uma classe nele, uma classe de CSS, para a gente conseguir customizar esse e todos os outros textos que tiverem essa classe CSS. Com isso, a gente consegue generalizar as customizações. Chamar de título toolbar. E aqui depois do template a gente vai criar uma tag que chama style, uma seção que chama style, e vamos definir esse cara aqui, título toolbar. O que vai ter nele? Vamos colocar tamanho de font size de 22 pixels. Vamos pôr um font weight 500, que é médio, e color white. Ok. Então, beleza. E aqui nessa div, que vai estar dentro do nossa toolbar, vamos colocar uma classe também. Mas no caso, essa classe que a gente vai usar, essas duas classes que a gente vai usar aqui, que é o Display Flex e o Align Center, elas já são classes que implementam coisas do CSS, que quem faz essa implementação é o próprio framework Vuetify. Então a gente não vai precisar escrever um novo estilo para essas classes aqui. Isso aqui já é implementado pelo Vuetify. Display Flex, para tornar essa div um componente flex, ele vai ter um tamanho dele e os elementos internos dele vão crescer conforme o tamanho deles, o conteúdo deles, e o Align Center é para alinhar eles verticalmente ao centro, beleza? Vamos ir lá no navegador e visualizar essas alterações. Opa, ficou tamanho da imagem. Ah tá, perdão, não é size, é o width. Isso mesmo. Tá, beleza, agora ficou certinho o tamanho. A nossa toolbar tá com essa cor branca porque a gente não definiu a cor para ela.
Mas para fazer isso, a gente não vai colocar aqui uma classe e definir essa cor aqui, porque outros itens, outros componentes do Beautify também vão ter que ter uma cor, e essa cor dá para a gente deixar elas de uma forma mais global, para todos os componentes enxergarem essas cores. Como que a gente faz isso? Através da configuração do Beautify. Então, dentro dessa pasta plugins, vamos acessar o Beautify, e nesse construtor do Beautify, vamos passar alguns parâmetros de configuração do tema, tá? Então ele tem esse cara aqui, tema, um objeto. Dentro do tema, dentro da configuração de tema, a gente tem temas, porque no Beautify ele tem o tema Light e o tema Dark, mas vamos trabalhar apenas com o tema Light. E aqui a gente consegue colocar as cores que nossa aplicação vai ter, tá? Por padrão, o Beautify já tem algumas cores configuradas, tá? Alguns tons de cores configuradas. Por exemplo, a cor primária do Beautify é um azulzinho, tá? O mesmo azul que eles usam para a identidade visual deles lá. Tem a cor secundária, a cor warning, error, que são cores já pré-configuradas. Para a gente sobrescrever isso, é só atribuir um novo valor de cor, um código de cor aqui em cima. Então isso aqui vai fazer com que seja sobrescrito essa cor padrão dele. Vamos colocar então customizado a cor primária e a cor secundária. Tem seus códigos aqui, beleza? Então, se a gente ir lá no nosso app e falar que a nossa VAppBar, que é a nossa toolbar, que ela vai ter uma color primary, o Beautify já vai buscar lá nesse objeto de configuração dele qual que é a cor primária que foi delegado a ele, certo? Então, aqui, tá, deixa eu fechar essa trava, beleza? Aqui na nossa aplicação já foi configurado então a cor primária, que é esse tom de meio verde petróleo, azul petróleo. Bom, tá mais para verde petróleo, né? E se eu tirar esse cara daqui, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a cor azul padrão do Beautify, certo? Então vamos manter ali. E a cor secundária a gente vai acabar usando ela mais tarde. Dando continuidade, agora que a gente já tem toolbar feita, vamos adicionar aqui uma aba de fazer alternância entre as telas, tá? A tela de listagem e a tela de nova tarefa. Então dentro aqui do container, a gente vai criar uma div que vai ter uma tag do viewRouter novamente, que essa se chama router link. Essa tag router link, ela cria um link com umas configurações customizadas do viewRouter. Então ela tem um atributo to, que diz para onde que esse link vai mandar. Então um que vai mandar para o barra e um outro que vai mandar para o barra. Eu vou colocar about aqui, mas depois a gente vai ter que alterar, que no caso é o barra nova tarefa. Então eu já vou colocar nova aqui, já vou deixar nova para ficar mais certinho. E dentro dela a gente coloca o texto que vai ser exibido lá. Então listagem, e o outro vai ser nova. Beleza, vamos adicionar algumas customizações de CSS aqui, que vai ser text center, para alinhar esse texto ao centro da div, e uma margem em Y6. Isso aqui também já é uma customização do Beautify.
Isso aqui são classes que facilitam a gente atribuir margem em eixos da nossa div. Então, my, então você vai adicionar margem em y, ou seja, para cima e para baixo da div de 6. São 6 unidades do Beautify. Beleza? Ficou aqui juntinho. A gente pode verificar essa customização. Ó, a gente consegue ver aqui que tem a margem aqui na nossa div. Vamos separar um pouco que o texto está grudado aqui. Vou colocar um pipe depois do primeiro item. Beleza, agora ficou legal. Tá. Só que reparem que ele está marcando esses dois caras aqui. Está marcando os dois links. E não é isso que a gente quer. Isso aqui se transforma em um elemento A do HTML. E por padrão, o elemento A ele é sublinhado, ele tem essa decoração no texto de sublinhado. Vamos adicionar uma classe para remover isso quando não é a rota que a gente está atualmente. Porque assim a gente vai ter uma identificação visual de quando a gente está na tela de listagem ou quando a gente está na tela de nova tarefa, certo? Vou criar uma classe que vai se chamar link ativas. Vamos link páginas, porque fica melhor. Link páginas e vamos customizar ele aqui embaixo. Esse cara vai possuir um font size de 18 pixels. E esse link páginas também vai possuir uma outra customização. Tá, vamos acessar, vamos fazer essa outra customização, link páginas, mas a gente vai selecionar aqui todos os elementos A que tiverem a classe link páginas vão ter o text decoration none, ou seja, a gente vai retirar a decoração dentro de todos os As que tiverem classes link páginas nele. E vamos colocar um atributo aqui do Beautify que se chama exec active class, que quando a rota atual for exatamente essa aqui, ele vai aplicar essa classe ativo para gente automaticamente. Então, exec active class ativo, e toda classe link páginas em um elemento A que possuir essa classe ativo vai ser aplicado aí sim o text decoration nele de underline. Beleza? Para não ter nenhum tipo de problema, vamos já lá no view router index e trocar esse about para nova. Beleza? Vamos olhar lá no nosso navegador. Agora sim, ó, a listagem, que é no barra, ele já está aqui e já está marcado. E o nova, eu não estou acessando o nova agora, não está marcado. Se eu acessar o nova, ele deveria marcar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, sim, aqui. Não é asect, é exec. Então, agora sim, tudo certo. Basicamente, o nosso arquivo appview, que é a raiz do nosso sistema, ele já está finalizado. Vamos acessar aqui o nosso arquivo de rotas e vamos já alterar esse componente aqui, vamos focar nele agora, que vai ser a listagem. Então vamos alterar esse nome de home, tá? Vou selecionar todos aqui e chamar ele de listagem. E lá dentro do pages, a gente renomeia
esse cara para listagem. Vamos abrir ele aqui e vamos começar a trabalhar nele agora. Essa listagem que a gente tem, tá? Esse aqui já é o app finalizado. Essa listagem, como vocês podem ver, ela tem essa parte de pendentes e concluídos. Então seria interessante a gente separar isso aqui em dois pedaços para não ter um arquivo, né, uma implementação muito grande para tudo isso. Então vamos fazer um pouquinho diferente, ao invés de simplesmente começar a colocar todo o código aqui dentro desse cara diretamente. Vamos dentro de Pages criar uma nova pasta que vai se chamar listagem. E dentro dessa pasta a gente vai colocar todos os arquivos, todos os componentes que são exclusivos dessa funcionalidade, tá? Da funcionalidade de listar as tarefas. Então eu vou voltar lá no router e mudar esse caminho de importação, porque não é mais pages listagem, pages listagem, opa, o L minúsculo, beleza. Tá, aí aqui dentro vamos criar um novo arquivo chamado de tarefas concluídas, .view e listagem, opa, tarefas pendentes, .view. Tá. Vamos colocar um template aqui. Dentro do pendentes e concluídas. Na nossa listagem, a gente vai criar uma seção script para podermos inserir todo o código JavaScript e importação, definição de variáveis e etc. dentro dessa seção script. Já colocar o nome do componente, listagem. Vamos importar esses dois carinhas. Tarefas concluídas e tarefas pendentes. Vamos importar eles aqui. E eu vou adicionar eles aqui dentro do nosso template. Na verdade vai ter que ser tarefas pendentes primeiro, depois as tarefas concluídas. Nesses dois casos, vamos usar aquela sintaxe resumida, porque não tem necessidade de ter o fecha tag por extenso. Isso aqui como que vai funcionar? Quando o view carregar esse componente listagem, ele vai colocar duas coisas dentro dessa exibição, que vai ser as tarefas pendentes e as tarefas concluídas. Então lá no navegador a gente tem que ver exatamente isso aqui, os dois textos que eu acabei de colocar lá em cada componente, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer primeiro as tarefas pendentes, porque os dois vão ser praticamente iguais, ou vai ser alterado pouquíssimas coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma listagem aqui dentro. Tem um componente do Virtupy que se chama vlist. Tá?
Vamos colocar uma elevação nele de 4. Nessa lista, ela vai ter um v-subheader, que vai ser um subtítulo dessa listagem. Tarefas pendentes. E agora a gente vai colocar a implementação dessa lista, tá? Através desse componente aqui. VList item group. Esse cara permite que a gente coloque grupos de elementos dessa lista, que pertencem a essa lista. O color dele vai ser a cor primária. Beleza. Dentro desse list item group, a gente vai ter o list item, onde vai ser cada elemento individual dessa lista. Então, list item. Nesse vlist item vai ser cada itemzinho da nossa lista. Então a gente consegue colocar imagem, texto, o conteúdo dela em si. Então, ó, vamos colocar aqui um vlist item icon. Isso aqui permite que a gente coloque um ícone nesse pedaço já definido pelos componentes do Vuetify. Esse ícone ele é utilizado pelo Vuetify do Material.io. Então a gente pode acessar esse site aqui, vir aqui em Resources, Icons, e vai ter uma lista de ícones disponíveis para a gente utilizar. Como lá naquele arquivo index.html já tem um link que faz download desses caras para a nossa aplicação, é só a gente digitar o nome deles lá nessa tag VI. Então vamos colocar esse coraçãozinho, que é o favorite. Isso aqui já vai habilitar o ícone de coraçãozinho dentro da nossa página web, certo? E olhando a nossa aplicação, o ícone tá lá, beleza? Então vamos deixar esse cara aqui só para teste por enquanto. Então na nossa lista vamos colocar o ícone e o conteúdo dela, no caso vai ser o título da tarefa. Aí vamos ver list, item, content, e aqui vamos ver list, item, title, tarefa 1. Então aqui já tem como vai ficar a nossa listagem, tá? Então a gente tem o ícone e o texto dela, que vai ser o título, né? Então ainda falta aqui os botõezinhos para finalizar esse layout inicial. Vamos adicionar eles aqui, tá? Os ícones são ações que cada item da lista possui. Então a gente vai definir essas ações e customizar elas dentro dessa tag aqui, que é o VList item action. Vou colocar um checkbox e vai ter um texto padrão aqui. Na verdade, vamos deixar ele sem texto por enquanto, que no final não tem texto. E um botão. Opa! Um botão. Esse botão ele vai ter um ícone. Esse ícone ele vai ser o delete. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo lá no site do Material. Vou pesquisar aqui, delete. Aí, beleza, delete.
Esse botão ele vai ser um ícone, senão vai ficar um botão grande. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Beleza, ficou na vertical, mas a gente já vai dar um jeito nisso aqui para ficar certinho esses actions aqui. Então, no VList Item Action, vamos colocar uma classe para deixar aquilo lá mais bonitinho na horizontal. Isso aqui ele vai ter uma classe Display Flex Row para ser horizontal e alinhado ao centro. Isso aqui já vai dar uma melhorada no nas nossas ações aqui da lista. Beleza.